E aí, agora entra a minha pergunta, né? Eu estou, né, já ali estudando os planos de governo para poder, né, começar a trazer nas lives para poder debater. E no caso do Maurício, ele trouxe anexo, né? Ele tem um anexo, no plano de governo ele não esmiuça ali sobre o estádio próprio, o BAP sim, traz ali, né, dentro das informações e tal, algumas coisas que ele fala também de setores, de como viabilizar, traz até um valor, né, projeta um valor do custo do estádio. O Maurício também tem um estudo muito mais detalhado, e o Valim tem umas ideias que eu acho maravilhosas, inclusive, de ter auditoria independente, de colocar um caixa separado do clube, mas ele ainda não detalhou isso no plano de governo que ele disse que vai divulgar ainda esse mês. Dentro do que, inclusive, aí depois a gente vai comentar isso sobre o que o Valim falou que conversou com você, caso ele seja eleito, você trabalhar com ele e tal, mas dentro do que você viu dos outros candidatos, né, esse aqui, né, no caso, é o projeto, entre aspas, do Flamengo barra da chapa da situação, natural até se confundir isso, mas dos outros candidatos, do que você ouviu, do que você leu, o que você vem achando, dentro, logicamente, das limitações de cada um, de estudos que estão sendo realizados sobre o estádio? Isso vamos dizer assim, deixa o profissional Fabrício tranquilo ou preocupado? Não me deixa tranquilo porque nenhum dos candidatos de oposição estão tranquilos com relação ao estádio. Uns mais preocupados do que outros. Primeiro, num projeto dessa magnitude, você tem que estar preocupado. Não tem como você não estar preocupado, Túlio. A gente está falando de um projeto, está fazendo um projeto de 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais significa ser o clube mais endividado do país. Ora, calma aí, cara, você tem que estar preocupado. Todo mundo tem que estar preocupado. Então, quando você olha, por exemplo, falando do Maurício, propriamente dito, aí tá o plano de governo do Maurício. Quando você vai no anexo do estádio, falando sobre o estádio, ele apresenta 3 viabilidades: pessimista, realista e otimista. É o que a gente quer ver. O que acontece se der errado? Quais são o que acontece com a parte financeira se der errado? Então, para aí, só um minutinho. Tá aí, ele trabalha com essas 3 premissas: a conservadora, a pessimista e a otimista. Bom, olha só. Você vai trabalhar, vamos lá, você vai trabalhar financeiramente pensando que vai ser a otimista que vai funcionar? Não. Você não pode fazer isso. Você vai ficar entre conservador e pessimista. Talvez você vá na pessimista, talvez você vá na conservadora. É assim que funciona. Então, o time do Maurício fez? O Maurício fez essa viabilidade. Se você baixar aí o plano, você vai ver que tem as 3 viabilidades, com fluxo de caixa, etc. Com os detalhes da onde são, tá aí, ó. Condição aos recebimentos, quanto vai ser o pagamento, então tem a curva de obra, pré-construção, o caixa do clube, tudo que vai ser comprometido. E aí o que acontece? Cenário, né? Os valores por cenário. Aqui em cima você vê o cenário otimista, o cenário conservador, o cenário pessimista. E aí você vai vendo todas as partes, tem lá, por exemplo, no cenário pessimista, o naming rights sai por 500 milhões. No otimista, sai por 1 bilhão de reais. Venda de cadeiras, quantas cadeiras são vendidas, por quais valores e etc. Ativos do Flamengo. Então, quando eu vejo isso, e aí eu converso com o pessoal da campanha do Maurício, como converso com todas as campanhas, exceção a gestão atual, eu fico satisfeito e eu olho e falo assim, bom, vocês não vão trabalhar apenas no cenário pessimista, mas vocês vão ter um plano na hipótese de um cenário pessimista, não vão? Vão. Então eu fico mais tranquilo. Acho que diante da situação, diante do que se tem hoje, do ponto de vista de informações liberadas às outras chapas, me faz ficar mais seguro, mais convicto que tem alguém no time do Maurício pensando no pior cenário possível. Entendeu? Eu vou colocar aqui
Aqui também tem o do BAP, tá? Tudo isso aqui, a galera, inclusive o Maurício, ele disponibiliza lá para você baixar esse anexo, tá lá nas redes sociais dele, e o BAP tem no site dele o plano de governo, que a galera vai ver lá, né, o que ele pensa para o estádio, né? Então tá aqui, tem, né, do estádio, ele fala do custo, né? É menos detalhado do que o do Maurício, né? O do Maurício, ele Mas né, tem todo um trabalho anexo. Pode falar. não tem a viabilidade, mas se você subir para a página anterior que você estava mostrando, tem uma coisa interessante do ponto de vista da organização que também me deixa tranquilo, que é uma premissa financeira antes da construção do estádio ou durante a construção do estádio, que é uma coisa interessante, porque olha para dentro do clube e fala em aumentar a receita, que é fora do clube, mas melhorar a eficiência de hoje dentro do clube. Então, por exemplo, aumento gradual em 6 anos do EBITDA. EBITDA quer dizer Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Appreciation. É um índice financeiro para medir a eficiência do negócio, tá? Para comparar diferentes negócios, etc. Aumento gradual do EBITDA de 22% para 31%, atingindo 2,9 bilhões. É difícil de fazer e ele vai ter que explicar como isso vai ser feito, tá? Mas pelo menos há uma premissa interna, fala, olha só, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer isso aqui antes. E se você olha espalhado pelo plano dele, pelo PDG dele, você vê que há informação a respeito de como ele vai aumentar a eficiência. Também gosto disso, porque explica, traz uma premissa, não é uma premissa positiva que o estádio vai custar 1,2 bilhões de reais, não, é uma premissa de eficiência do negócio, ou seja, também é mais pé no chão do que dizer a gente vai conseguir através disso, disso e disso, como está sendo dito lá com a gestão atual, vai ser através do naming rights. Então, também gosto dessa estrutura. É diferente do Maurício, mas também faz sentido do ponto de vista da precaução. Uhum. E aí, no parágrafo seguinte, ele fala: endividamento potencial limitado a 30% do faturamento do clube, dependendo da não consecução dos objetivos financeiros acima citados, não superior a 700 milhões. Porque 700 milhões é o limite que o clube consegue comprometer sem perder dinheiro de investimento esportivo. Pelo menos isso é o que ele disse, não é o que está aí, mas é pelo menos o que ele disse nas entrevistas que ele deu. Isso eu acho interessante. E tem uma outra coisa, tá? Estimativa de custo de 2,5 e limite de endividamento a 30% do faturamento do clube. Pô, a conta não está fechando, então vamos enxugar o projeto. Então vamos simplificar o projeto. Então não faz cobertura atrás do gol, por exemplo. Exemplo, né? Não sei se é isso. Ou não gasta esse dinheiro todo com paisagismo, vamos fazer uma coisa mais simples do lado de fora. Tem uma trava que é o 30%. Claro, a hipótese que a gente está tratando aqui é a hipótese de que vai ser seguido religiosamente o que está no PDG, né? Óbvio, tanto o Maurício quanto o BAP. Sim. Então também gosto dessa estrutura. E tem a do Valim, que ele não apresentou, mas ele já falou, que a gente pode comentar também. Uhum. O Valim, para evitar qualquer risco, o Valim fala: separamos, criamos uma empresa, essa empresa tem que se sustentar. Agora ele vai ter que mostrar no plano dele como é que isso vai funcionar, né? Porque senão não vai poder ser, não. Vamos fazer apenas venda do naming rights, porque também a gente já mostrou que a conta não funciona. Então ele imagino que ele esteja trabalhando fortemente para saber da onde vai surgir essa grana, mas o Valim separa o estádio do clube. Então pode ser que o Flamengo precise fazer um contrato com a W Torre, por exemplo, similar à W Torre, mas que não haverá contaminação nenhuma para o clube. Então, se o estádio começar a dar problema financeiro, atrasar, dar problema, tá lá, é dinheiro do estádio. Entendeu? Eu acho que também são as três chapas, de maneira diferente, apresentam uma segurança ao Flamengo com relação a não se tornar SAF e não perder investimento no futebol. Enquanto a chapa da gestão atual, que tem todas as possibilidades de fazer com muito mais garantias e certezas, porque tem todos os números do estádio, etc, não faz. Entendeu? Uma coisa legal seria a gente ter, e aí falando isso aqui, porque de quem gosta de debater, discutir, de trazer, da gente ter alguma coisa, por exemplo, da situação, né? Algo parecido com o que o Maurício fez, o próprio BAP, o próprio Valim, o Valim nas manifestações dele,
ele é muito claro com relação a diversas coisas, a facilidade que você tem para encontrar até o que ele pensa, mais ou menos, né? Vamos dizer assim, um conceito na cabeça dele do estádio. Tem gente falando assim, o Valinho também vai muito nessa... Como é que fala? Tá dizendo que vai ser muito fácil, tal, porque o Valinho acredita no poder de arrecadação do Flamengo, assim como a direção também. Até uma das manifestações, inclusive, do Rodrigo, logicamente que a gente não vai levar o pé da letra, que ele fala, se a camisa do Flamengo vale 280 milhões, quanto que valeria o estádio? Que ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que o Flamengo vai vender camisa, mas o quanto as empresas, né, teriam de vantagem, quanto o Flamengo pode chegar tendo parcerias ali de diversas formas, como ele coloca ali ativações e patrocínios no plano de governo. E ele tem razão nesse sentido, né? Aí entra aquela questão importante, tá? Como que vocês pretendem fazer isso, né? Que é uma coisa de você detalhar de fato para a gente esmiuçar e, logicamente, trazendo os cenários.